Parece que o PT não quer seus futuros militantes na cadeia. Eu sou Ivan Günther, coordenador-geral do Movimento Brasil Livre em Minas Gerais. E estou aqui para dizer por que nós do Movimento Brasil Livre de Minas Gerais somos a favor da redução da maioridade penal, mais especificamente da abolição da maioridade penal. Para começar, essa discussão não é entre aqueles que são os apoiadores da juventude e da tolerância e aqueles que são os intolerantes vingativos, não. A discussão é entre as pessoas que apoiam a justiça e as pessoas que apoiam a bandidagem. Eu começo dizendo que o objetivo da justiça, ele nunca deve ser a ressocialização do criminoso. O foco da justiça não é o criminoso. O foco da justiça é a vítima. A vítima deve ter os seus danos reparados. Aquilo que foi retirado da vítima deve ser retornado a ela. Portanto, é nesse princípio que a justiça deve se basear. Punição do criminoso e restituição do bem da vítima, e não em qualquer outra sociopatia esquerdista. Bem, o objetivo da esquerda, ele nunca foi dar um futuro melhor para as gerações vindouras, com saúde, educação, cultura e lazer de qualidade. O objetivo da esquerda é apenas usar os jovens criminosos como parte de um processo revolucionário. Os jovens que hoje matam, roubam, sequestram, estupram e cometem todo tipo de atrocidade servem ao projeto de poder do Foro de São Paulo, o projeto de poder bolivariano, de instauração das ditaduras na América Latina. Eles servem de modo que, quando a sociedade não tem mais confiança em suas instituições de segurança, quando a sociedade passa a perder a confiança em seu poder judiciário e a ter medo o tempo todo de perder a sua vida, de perder a sua liberdade, de perder sua propriedade, ela entra em caos. E no momento que a sociedade entra em caos, o governo vê justificativa para aumentar o seu próprio poder, para tirar direitos e liberdades individuais das pessoas e permitir que o governo cometa cada vez mais e mais atrocidades. Bem, tudo isso que eu estou dizendo parece ser alarmismo, parece ser teoria da conspiração e não ter o menor sentido. Porém, tem todo o sentido. Essas teorias foram todas elaboradas por Herbert Marcuse, um filósofo marxista do século XX, que em seus livros estipulou que a revolução não viria da classe proletária propriamente dita, não viria dos trabalhadores, que de acordo com ele já haviam enriquecido com o capitalismo. Eles viriam da classe chamada de lumpenproletariado, que são o quê? São os viciados, os bandidos, os ladrões, são a escória da sociedade, aqueles que não produzem absolutamente nada de bom e apenas sugam dinheiro de cidadãos produtivos. A legislação brasileira permitiu que qualquer um com menos de 18 anos pudesse cometer os crimes mais bárbaros, as maiores atrocidades e ficar preso durante apenas 3 anos. Porém, isso agora mudou um pouco. Agora, se o sujeito tiver menos que 16 anos, ele pode cometer todas as barbaridades. Se ele tiver mais, ele já é julgado como adulto por crimes hediondos. Porém, como podemos ver naquele caso do Piauí, 4 menores de idade, um deles, que se eu não me engano tinha 13 anos, estupraram e apedrejaram meninas e jogaram-nas de um penhasco, e pessoas como essas vão poder ficar livres em 3 anos. E sabe o que é melhor disso tudo? Elas ficam livres em 3 anos e depois disso saem como vítimas da sociedade, como coitadinhos. As pessoas da esquerda dizem que eles não fizeram por própria culpa, eles fizeram por causa da sua situação de pobreza, eles fizeram por conta da cor da sua pele. Isso é asqueroso, esse pensamento da esquerda. Ninguém vira ladrão por ser negro ou por ser pobre. Se tal discurso da esquerda fosse verdadeiro, os mais de 90 milhões de brasileiros que vivem as suas vidas com menos de R$1.000 por mês, com salário mínimo, seriam todos criminosos e assassinos, seriam todos marginais e estupradores. Porém, sabemos que isso não é verdade. Sabemos que a maioria da população brasileira é ordeira e decente. A maioria da população brasileira respeita a vida, liberdade e propriedade dos outros. O que os comunistas querem dizer com seu discurso, pessoas como Maria do Rosário, como a Jandira Fegali, aqueles vermes, eles não querem dizer que a criminalidade vem
de fatores próprios do indivíduo, não. Eles querem dizer que todo pobre é criminoso, que todo negro é criminoso, que toda pessoa que não é rica é criminosa. Se isso fosse realmente verdade, não haveriam pessoas justamente como Maria do Rosário e Jandira Fegali em Brasília, não é mesmo? As estatísticas que são tão divulgadas pela esquerda mostram que apenas 0,01% dos jovens se envolvem em crimes contra a vida, enquanto os outros 99,99% não se envolvem nesse tipo de atividade. Portanto, o discurso esquerdista se contradiz dentro de si próprio, por conta do seguinte: se eles desejam proteger a juventude, que parte da juventude eles desejam proteger? O 0,01% que comete crimes, mata, rouba, sequestra, estupra e faz todo tipo de coisa que não presta, ou os outros 99,99% que não fazem esse tipo de coisa? Pois é, nesse momento todo o discurso da esquerda de coletivismo, de pensar na maioria cai por terra. A esquerda só pensa na maioria na hora de fazer justiça social com o dinheiro dos outros e encher os próprios bolsos no processo. Eu posso dizer com segurança que hoje nenhum pai, nenhuma mãe no Brasil tem medo de deixar seus filhos saírem de casa à noite porque eles podem matar, podem sequestrar ou podem estuprar alguém. As pessoas pensam justamente no contrário. Elas pensam: eu tenho medo de deixar meu filho sair de casa porque ele pode ser morto, assaltado, sequestrado ou estuprado. É isso que acontece, não é o contrário. O menor não é criminoso. A esquerda fala muito que a redução da maioridade penal, no caso que eu defendo, a extinção da maioridade penal, faria mal para a juventude, principalmente a juventude negra. Eu digo: o que é isso? Por acaso todo jovem negro é criminoso? É claro que não, isso é mentira, isso é falácia e é calúnia. Defender os chamados adolescentes em conflito com a lei não é defender a juventude, não é garantir um futuro para os jovens. Isso é condenar os jovens a viverem com medo da violência. Isso é condenar a sociedade inteira a viver com medo da violência. É destruir as bases da sociedade. É o projeto bolivariano de revolução. Um crime não vai mudar a sua natureza por conta da idade do criminoso, por conta da condição social do criminoso ou por conta da cor do criminoso. O crime vai continuar tendo a mesma natureza e vai continuar sendo danoso da mesma forma para a vítima. O que deve ser focado nessas ações é a vítima que deve ser compensada. Portanto, se a vítima é assaltada por um sujeito com a barba branca ou por um garoto desse tamanho, não muda absolutamente nada, pois o crime continua sendo o mesmo. É interessante que a esquerda, depois de ser refutada no campo moral, no campo ético e no campo filosófico, não tem mais nada para debater além de pífios argumentos utilitaristas, como o favorito deles, que é: as cadeias no Brasil estão superlotadas, nós não podemos colocar mais pessoas lá, é desumano. Pois, senhores, eu digo duas coisas a respeito disso. Primeiro, cadeia é igual coração de mãe, sempre vai caber mais um. E segundo, desumano mesmo é colocar população decente para conviver com o marginal, com assassino, estuprador, criminoso. Alguém por acaso quer o seu filho convivendo com o estuprador? Eu não quero. O que não pode continuar acontecendo em nosso país é essa situação na qual o menor de idade pode matar todo mundo, roubar todo mundo, estuprar todo mundo, sem que nenhuma consequência séria caia sobre ele. O máximo que lhe acontece é ir para uma medida de reabilitação, cumprir medida socioeducativa. Eu digo o seguinte: medida de reabilitação deveria ser para a vítima de um estupro que é traumatizada por um marginal. Medida de reabilitação devia ser dada para o policial que é baleado no cumprimento do dever e acaba perdendo o movimento das pernas e por isso não pode mais trabalhar na sua função. É para esse tipo de gente que o auxílio é necessário, as medidas de reabilitação são necessárias, não para bandido, criminoso e marginal. Para esse tipo de gente, o que é necessário é a cadeia. O que é necessário é ficar trancado e não ser reabilitado à sociedade. São por conta das razões aqui apresentadas que nós do Movimento Brasil Livre em Minas Gerais
somos a favor não da redução da maioridade penal para 16 ou 14 anos, mas a sua completa abolição. Sabemos que isso não vai garantir a segurança dos cidadãos e não vai garantir que as pessoas possam viver em paz, pois para isso nós precisaremos de outras medidas, como a abolição do Estatuto do Desarmamento, mas isso é assunto para outra ocasião. Nós vemos a abolição da maioridade penal não como uma proposta para aumentar a segurança, mas para uma garantia maior de punição. Eu sei que cada pessoa possui uma história diferente, que cada situação transcorre de maneira diferente e que cada caso é um caso. Portanto, eu sou a favor que o sistema de julgamento seja um sistema também de julgamento baseado na análise caso a caso. Os únicos princípios gerais que devem reger esse sistema são a proteção da vida, da liberdade e da propriedade dos indivíduos. São esses três princípios que devem reger todo o sistema e não outros tipos de legislações positivadas inventadas por esquerdistas. Sei também que reduzir ou abolir a maioridade penal não vai servir para acabar totalmente com a criminalidade. Isso é utopia, porém certamente vai servir para desencorajar criminosos, pois o criminoso, apesar de ser um pária da sociedade, de ser um verme, de ser um miserável, ele raciocina da mesma forma que os outros humanos. Ele pensa muito bem em seus benefícios e custos na hora de empreender sua ação. Só que diferente de um ser humano que na hora de empreender uma ação pensa em abrir uma loja, em vender um produto, em prestar um serviço que o resto da comunidade tem interesse, o criminoso pensa apenas em tomar atitudes maléficas e danosas para o resto da população. Porém, a lógica do raciocínio é a mesma. É o peso de custo e benefício. Se o custo for muito maior que o benefício, ele não empreende a ação. Se o benefício for muito maior que o custo, a coisa já fica diferente. A proposta aprovada ontem na Câmara permite que os jovens maiores de 16 anos possam ser responsabilizados por seus crimes praticados contra a vida. Porém, o caminho para a justiça ainda está apenas no seu início. Precisamos nos esforçar cada vez mais para que aqueles que cometem crimes, para que aqueles que destroem a sociedade sejam punidos, enquanto os cidadãos de bem, os cidadãos decentes, possam viver em harmonia e em paz.